E finalmente, chegamos ao final da nossa jornada com o 8º e último episódio de Entrevista com o Vampiro. O encerramento emocionante com muitos segredos revelados, que deixam as portas abertas para novas histórias das crônicas vampirescas da nossa saudosa Anne Rice. Pois é, gente, acabou essa nossa aventura gótica por aqui, episódio a episódio de Entrevista com o Vampiro. Eu fiz as contas por alto, são mais de 8 horas de conteúdo, onde a gente bateu todos os episódios, referências, história, filosofia, cara. Que loucura que a gente passou aqui nesses últimos tempos, né? E como grande fã de Anne Rice e apaixonado por obras que tratam sobre vampirismo e tudo mais, eu posso dizer que essa série é uma das melhores coisas sobre o tema que eu assisti nos últimos tempos, tá? Eu acho que desde a Missa da Meia-Noite da Netflix, eu não fico tão satisfeito com uma história que abrange o tema do vampirismo em diversas camadas, tanto de drama como de terror, de acordo com o que a gente viu aqui. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero dizer para você que já está se sentindo órfão dos nossos papos aqui sobre a série e tudo mais. Eu, pelo menos, já estou morrendo de saudade de falar sobre Entrevista com o Vampiro. Eu já quero deixar um convite aqui para vocês, tá bom? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas caso você esteja vendo aqui na data de lançamento ou um pouquinho depois, no dia 30 de outubro, véspera de Halloween, tá? A gente vai estar fazendo aqui no nosso canal uma live especial sobre a Entrevista com um Vampiro. 30 de outubro, quarta-feira, às 8 da noite. O link já está aí no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom? Logo aqui embaixo. Vai lá, clica, já marca no lembrete para você não esquecer, marca lá no sininho para você não esquecer. Na quarta-feira eu vou fazer um apanhadão de todos os comentários que vocês deixaram aqui, perguntas, sugestões, as dúvidas, tudo que vocês deixaram, a gente vai fazer um apanhadão para bater um papo sobre a série, os livros, vou trazer outros livros aqui da Anne Rice, de repente para a gente tentar fazer umas conjecturas do que pode vir ainda para o futuro dessa série, a partir dessa terceira temporada que vai pegar a história do Vampiro Lestat, tá bom, galera? Então eu espero vocês, quarta-feira, dia 30 de outubro, 8 horas da noite aqui no canal para a gente fazer essa live em especial. Será um prazer, né? Para mim será uma honra receber vocês aqui para a gente bater esse papo ao vivo, beleza? Mas vamos lá, porque temos muita coisa para falar desse final de temporada, que já começa com o relato de Louis sobre as consequências do julgamento no Teatro dos Vampiros, que levou à sua prisão e à execução de Cláudia e Madeleine. E assim, gente, o julgamento do teatro é o ápice da história, tá? Talvez seja um dos momentos mais importantes do livro, da obra original. Eu, pelo menos, destaco sempre 2 momentos que eu acho chave. Um deles é a morte, entre aspas, do Lestat, quando a Cláudia arma toda aquela armadilha para ele e tudo mais, ali envolvendo o Louis, né? Aquilo ali é um momento, é um ponto de virada na história. E o segundo momento chave é esse do julgamento. A gente falou extensamente sobre ele, mais de 40 minutos no vídeo passado, tá bom? Mas só para traçar um paralelo aqui, a gente vê as consequências do Louis preso nas catacumbas abaixo do teatro, né? A própria estrutura do teatro que fazia parte ali das catacumbas, que eram usadas como cemitério, como ossuário em Paris, a gente falou bastante também no vídeo passado sobre isso. A estrutura entre o livro e a série é um pouco diferente, tá? Mas basicamente o Louis fica preso lá nas catacumbas. No livro isso é um pouco mais rápido, tá bom? Logo assim que a Cláudia é executada, o Armand vai lá, dá um jeito de abrir aquela sepultura onde eles prendem o Louis e liberta ele. Na série não, a série dá a entender que ele passa dias e dias sofrendo preso ali dentro. Tem até uma referência interessante, porque logo assim que o episódio começa, a câmera vai passando e mostrando as outras sepulturas com o nome de outros vampiros ali que também tiveram o mesmo final. A gente sabe que o mestre, né, o criador do próprio Santiago, está preso ali, o Santiago prendeu ele ali em algum momento. Né, tem ali uma sepultura com o nome do Nicolas de Lefin, que foi o primeiro amante do Lestat, que ele transformou em vampiro também, um violinista extremamente talentoso, mas que sofria de depressão, e isso afetou a existência dele, a personalidade dele quando ele recebeu o dom das trevas, quando ele foi transformado em vampiro. Falamos disso extensamente também nos vídeos passados. Né? A próxima temporada vai tratar sobre a vida do Lestat, então acredito que o Nicolas vai aparecer lá, a gente fala melhor sobre isso
no futuro, mas todas as referências estão ali. E tem o relato do Louis com o Armand, né, deles contando sobre esse momento, que pro Louis deve ter sido muito difícil, porque o que acontece até um vampiro morrer, tá, gente? Entre aspas, morrer, já que eles já estão mortos, de certa maneira. O que mantém a vida de um vampiro, né, após a vida deles, é o sangue. O sangue é todo ali, literalmente, o líquido da vida que faz com que eles possam acordar todas as noites, né, e agir ali sempre em busca e se alimentando constantemente. O fato é que vampiros que ficam presos há muito tempo começam a alucinar. A fome para eles é uma coisa não só física, não causa somente uma dor física neles, mas mental, né, emocional. É muito complicado para um vampiro ficar sem se alimentar durante muito tempo. E a forma como o Louis foi preso ali, ele estava ferido, estava machucado, né, enchem o caixão dele com pedras para que ele não possa se mover, então ele fica compactado ali. Vocês imaginem o desespero com o qual ele passou ali dias e dias. Segundo o Armand, ele passou várias e várias horas, né, semanas gritando, né? O Louis, ele não tem muita noção de quanto tempo ele ficou preso ali, mas foram dias gritando e alucinando. Nesse tempo todo, por mais irônico que pareça, o Louis pensou muito no Lestat. É aquela coisa, né? É quando você tira um momento, logicamente forçado, mas ele tirou um momento para avaliar a sua própria vida. É uma coisa que geralmente acontece, acho que com todo mundo, né? Com todos nós. Quando a gente está numa situação muito difícil, todo mundo acho que já passou por uma barra na vida, né? Quando a gente está passando por aquela fase desgraçada que a gente está no fundo do poço, a gente começa a avaliar tudo que a gente fez ou que a gente deixou de fazer. A forma como nós encaramos certos problemas, né? O que a gente poderia ter feito de maneira diferente até levar aquele momento. E o Louis também passou por isso. Apesar de não ser um ser humano, ele ainda passou por essas reflexões e ele não deixou de pensar no Lestat durante um único momento. Ao mesmo tempo, o Louis, ele se autopune por algumas coisas que ele fez ou deixou de fazer. Tanto que quando ele é preso dentro da sepultura, ele estava ferido. Vocês devem lembrar, né, que eles tiveram ali os seus pés cortados para que não pudessem fugir durante o julgamento lá no teatro. E quando o Louis, ele cicatriza aqueles ferimentos, algumas pedrinhas que estão ali enterradas com ele dentro do caixão acabam ficando presas dentro da carne dele. O Armand até comenta que ele poderia tirar se ele quisesse, mas o Louis não. O Louis prefere manter aquelas pedrinhas dentro do ferimento, talvez para lembrar ele constantemente pelo que ele passou, né? Tanto como uma forma de punição por algum erro que ele tenha cometido, ou também para lembrá-lo, né, de que certas coisas não podem acontecer, para lembrá-lo de ser mais sagaz, né, de estar mais atento a certas traições. Ele acaba sendo salvo pelo próprio Armand, assim como acontece no livro também, né, com essa diferença que eu falei com vocês no início. No livro, o Armand liberta ele de maneira mais rápida. Aqui não, aqui demora um pouco até ele conseguir meio que enganar o clã ali, ludibriar para libertar o Louis sem chamar muita atenção. Daí o Louis desperta completamente tomado pela fúria e pela loucura. Se a gente voltar para o tempo presente, enquanto o Louis e o Armand estão contando esses fatos, a gente já pega aqui algumas coisas muito interessantes para a gente prestar atenção. Tá? Uma delas é que, enquanto o Molloy está fazendo a entrevista, você vê que ele está ali quase desesperado conversando com outra pessoa. Ele está interrogando o Louis e o Armand, e ele está se comunicando com alguém ali, um tal de RJ, que é o Reglan James, aquele membro lá da Talamasca que estava cedendo algumas informações, alguns documentos secretos que estavam sendo omitidos pelo próprio Armand, aos quais ele pôde confrontar a história que o Louis estava contando. Inclusive, foi assim que o Louis acabou descobrindo que o Armand mexeu com a mente dele, apagou algumas memórias dele, já que o Molloy apresentou documentos, né, inclusive até algumas páginas do diário da Cláudia, coisas que o Armand vinha escondendo do Louis. A gente viu isso nos episódios passados. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que durante a entrevista, o Rashid, né, que é aquele servo ali, aquele empregado do Louis e do Armand, chega e entrega um jornal para o Molloy, e na manchete tem alguma coisa escrita como
as nações enfrentam um novo cenário sobre abortos, alguma coisa assim, né? Isso, para mim, me remete, né, logicamente, a uma referência à série das Bruxas Mayfair, que está rolando também, tem uma temporada já disponível lá no Prime Video, onde trata sobre esses temas, tá? Nascimento, herança, aborto, enfim, são coisas que são comentadas nessa série também. Eu acho que aqui é uma maneira de interligar as histórias. E uma coisa que eu achei muito sutil é que durante a entrevista a câmera ela passa pela estante de livros, né, ali na sala onde está ocorrendo a entrevista com o Louis. A gente vê alguns tomos ali antigos, provavelmente obras originais. Vale lembrar que o Louis e o Armand são colecionadores e negociantes, né, negociadores de arte, então talvez aquelas obras ali sejam edições raras de alguns escritores, né, de alguns autores, e quando a câmera passa, ela foca principalmente em autores russos. A gente vê ali muita coisa sobre Tolstói, tem o Ana Karenina ali numa capa de couro bonita, tem uns livros de Sartre também, né, e isso me chamou muita atenção. Por quê, né? O que isso tem a ver exatamente com a série, com os personagens? Porque, vamos lá, né, geralmente as obras do Tolstói, elas tratam sobre o quê? Sobre anarquismo cristão, educação libertária, elas tratam sobre a crença religiosa em Jesus, mas admitindo que as igrejas podem ser corruptas, e Tolstói falava muito sobre o casamento também. Para ele, o casamento perfeito era aquele em que ambos os membros tinham que remar na mesma direção. Já sobre Sartre, ele acreditava no quê? Acreditava no existencialismo humano, que para ele o ser humano era paradoxalmente condenado à liberdade. Nós somos seres feitos de escolhas. Por mais que os eventos externos afetem as nossas escolhas, nós ainda continuamos responsáveis pelo aquilo que escolhemos. A gente falou muito sobre o Sartre, já que ele aparece quando a gente mencionou sobre o terceiro episódio da segunda temporada, uns vídeos atrás. A gente falou muito sobre essa questão do existencialismo, como isso refletia na vida dos vampiros naquele momento, e aqui a história retorna nisso, né, trazendo ali Tolstói e Sartre, exatamente com esses temas que acho que resumem toda a história, né? Isso que a gente citou aqui agora, eu acho que de maneira filosófica elas abrangem muito esses personagens. Fala sobre religião, fala sobre relacionamento, fala sobre você ser livre para fazer as escolhas e você ter que lidar com elas de acordo com quesitos que vão além apenas de bem ou mal, sabe? Eu acho que Anne Rice ela trata muito sobre isso nas obras dela, essa coisa do maniqueísmo cristão, né? A própria Anne Rice, que ela vem de uma família tradicional, católica, né? Ela sempre questionou muito conforme o dogma religioso trazia essa coisa, olha, para você ser bom, né, você tem que seguir essa cartilha, senão você é mal e tal, mas, né, perante dogmas morais, né, esse quesito de bem ou mal é completamente diferente, né, completamente relativo. Então eu acho que a série trabalha muito bem isso, acho que isso resume muito bem os personagens, trazer esses autores ali e mostrar isso, eu acho que foi uma ótima referência. Inclusive, tem duas frases do Tolstói que eu acho que resume muito bem o relacionamento do Louis e do Armand, né? Tem uma frase onde ele diz que a arte une os homens, né? Que é basicamente o que naquele momento ele mantém muito o Armand e o Louis juntos, né? E que é impossível você ser bom pela metade, né? Lev Tolstói falava muito isso. E a gente sabe, né, da maneira como o Armand encara a existência, a vida dele com o Louis, achando que está fazendo as coisas da melhor forma possível. Ele não está, como a gente vai ver mais pra frente, eu acho que se encaixa muito bem também. Mas voltando à nossa história, Louis foge então da prisão no Teatro dos Vampiros e se refugia em uma cripta no cemitério de Montmartre, onde ele começa a planejar sua vingança contra o clã de Paris. E aí entra uma coisa que eu achei muito curiosa, né, que foi isso do Louis se esconder no cemitério de Montmartre. Por quê? A gente já mencionou aqui em vídeos passados, e desculpa, gente, tá sempre falando isso, né, de ter que voltar nos vídeos anteriores, mas é porque, né, se você tá comigo aqui desde o início, você sabe que a gente já passou por isso tudo.
mas a gente tem sempre que levar em consideração que alguém pode estar chegando aqui no vídeo agora, né, caiu de paraquedas aqui, não sabe muito bem de tudo que a gente já citou, né, mas é impossível também ficar voltando em outros temas, senão fica um vídeo muito maior do que ele já é. Mas como a gente já citou, né, em vídeos anteriores, tem essa questão dos cemitérios lá na França, né, lá em Paris, e como isso ali pelo século XVII, século XVIII era um problema para a cidade. Você tinha os cemitérios super populosos, os cemitérios de Les Innocents, e como isso acabou influenciando na própria composição do teatro dos vampiros, que é feito sobre as catacumbas, sobre os ossuários ali que estão no subterrâneo de Paris. E o cemitério de Montmartre, ele é um cemitério mais recente, tá? Assim, muito entre aspas, ele foi inaugurado em 1825, e se a gente for levar em consideração ali que a gente estava nos anos 40, né, 1940 e pouco, então era um cemitério com um pouco mais de 100 anos, e ele era considerado a necrópole dos artistas. Ainda hoje, se você for lá, se você visitar Paris, for no cemitério de Montmartre, você vai ver que tem várias covas e sepulturas de poetas, cantores, pintores, né? Então ele era considerado a necrópole dos artistas. Então o Louis escolher esse lugar, lembrando que o Louis naquela época já era alguém muito ligado às artes, né? Você está em um lugar onde os artistas morrem. É como se naquele momento toda a beleza criativa dentro do coração do Louis estivesse morto. Ele estava movido apenas pelo ódio, pela raiva, pela loucura. Então ele está em o lugar onde a arte morreu, a filosofia morreu, sabe? A visão da beleza da vida está morta. Ele está apenas agindo pela fúria. Então ele se esconder numa cripta naquele cemitério ali especificamente, eu achei muito curioso. E o plano do Louis é um plano ousado. Chegar durante o descanso, durante o repouso dos vampiros do clã e incendiar tudo. No livro, isso é feito muito mais de impulso. Na série, ele planeja aquilo de uma maneira mais detalhada. Inclusive, eu achei uma sacada muito bacana, aquela coisa dele ir sabotar as motos, sabotar algumas rotas de fuga ali, para realmente não ter como aqueles vampiros fugirem, né? Então ele chega lá, toca fogo em tudo. Inclusive, vale lembrar aqui que ele só consegue fazer isso porque ele cita essa coisa de que os vampiros, quando entram ali no seu descanso, dentro de cada caixão, eles entram num sono profundo, que ele poderia chegar lá com uma banda de música e ninguém ia acordar. Então dá para ele agir ali de uma maneira muito tranquila, né? Inclusive também é por isso que muitos vampiros mantêm escravos, né, servos humanos, próximo do local onde eles repousam durante o dia, para que possam ser protegidos, né, porque eles ficam realmente muito indefesos. Se você joga Vampiro à Máscara, né, o jogo de RPG baseado ali nesse universo de vampiros, você sabe mais ou menos como é que isso funciona, né? Os vampiros não conseguem ficar acordados durante o dia, tem a coisa lá do torpor. Então isso também existe um pouco no universo da Anne Rice. E o Louis consegue, né? Ele bota fogo em tudo, mata todo mundo que está ali e deixa o acerto de contas com o Santiago pro final. Inclusive aqui você vê como o Louis tá frio, né? Ele consegue atrair o Santiago diretamente para onde ele quer, né? Onde ele vai acabar arrancando ali a cabeça do Santiago, que a gente descobre que o nome real dele é Francis, né? Um ator medíocre que acaba virando um vampiro ali, meio inseguro. Tudo isso o Louis vai extraindo da mente do Santiago, mostrando que naquele momento o Louis está completamente dominando a situação, né? Talvez pelo fato do Santiago estar movido pelo ódio, né? Pelo medo também, deixa ali as defesas mentais dele fraca, e o Louis consegue ler toda a mente dele, provocando ele, mexendo com ele até levar para onde ele queria. E essa cena toda do incêndio, ela tem umas curiosidades também interessantes da gente notar, tá? Quando o Louis chega e tá todo mundo dormindo, ele vê que no espelho do Santiago está escrito Tweedledee e Tweedledum estão mortos, né? E o que isso pode remeter? Talvez a maioria de vocês pegue essa referência aos personagens gêmeos em Alice no País das Maravilhas, que vem da obra original através do espelho e o que Alice encontrou lá.
escrito por Lewis Carroll em 1871. E por que isso é importante? Porque esses personagens, eles são o que a gente chama de enantiomorfos, que são basicamente coisas, criaturas, enfim, que são simétricas, mas que podem se contrapor ou não. O que isso quer dizer? Né, que se colocadas frente a frente, elas são iguais, né, elas podem se encaixar ali de maneira completamente simétrica. Ou seja, o Santiago estava falando de pessoas iguais que foram eliminadas. De quem será que ele estava falando? Será que ele estava falando da Cláudia e da Madeline? Né, elas eram iguais em quê? Iguais, talvez, que na criação de ambas foi um erro. Né? A Cláudia ela foi criada através de um erro pelo Lestat para poder trazer algum tipo de compensação para o Louis, mesmo ela sendo jovem demais para receber o dom das trevas, e a Madeline foi criada também ali de uma maneira para suprir a necessidade da própria Cláudia de uma maneira meio secreta ali, envolvendo até o Armand, né? O Louis meio que transforma ela a contragosto, então talvez ele tenha falado sobre elas, ou talvez seja uma referência ao próprio Armand e o Louis, né, dizendo ali que eles estão mortos, né, já que eles foram separados. Então o Louis está morto lá dentro, literalmente, né, e o Armand está morrendo ali separado de quem ele gostava e tal. Enfim, né, pode ser alguma referência cruel que o Santiago deixou escrita ali no espelho. Pelo menos eu encarei dessa maneira. E outra referência interessante é que tem um quadro do Lestat lá no teatro que está pegando fogo também. Logicamente que é um quadro com o rosto do Sam Raimi, o ator que faz o Lestat. Mas a forma, né, como ele está pintado ali, como aparece, me lembra muito a capa original do Vampiro Lestat, quando ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Rocco, né? Também é uma capa internacional aí das edições mais antigas da Anne Rice, uma capa linda, né? Exatamente ali como se fosse um quadro pintado com o retrato do Lestat. Eu até queria pegar aqui para fazer para o nosso vídeo, mas está lá em cima na minha estante, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para nossa live, né? Quem vier participar da nossa live aqui quarta-feira, eu pego aí o livro novo, né? A edição nova e a antiga para a gente fazer umas comparações, beleza? O fato é que o Louis poupa o Armand por acreditar, né, que o Armand salvou ele, como a gente viu no vídeo anterior, né? No episódio anterior, o Armand acabou influenciando as pessoas que estavam lá durante o julgamento e acabou salvando a vida do Louis. E aí sobra apenas uma vítima para a vingança, que é o próprio Lestat. Então o Armand e o Louis vão atrás do Lestat e descobrem que ele está, né, no antigo covil do Magnus, o criador do próprio Lestat. E aí aqui vale a gente fazer algumas comparações também, né? Na série, o Armand já disse que o Magnus era um antigo membro do clã de Paris, né? Então ele conheceu o Magnus ali, o Magnus fazia parte do clã deles, depois acabou se afastando, que foi quando ele criou o Lestat. No livro isso é completamente diferente. O Magnus ele é um pouco mais velho, né? Ele foi criado ali por volta de 1550, quando ele vira um vampiro, se eu não estou enganado. E ele acaba fazendo isso de uma maneira meio artificial, porque ele era um alquimista, né, já velho ali, todo arrebentado. Ele consegue capturar, ele consegue manipular um vampiro mais jovem, rouba o sangue desse vampiro e acaba ele assim se transformando, né, ele acaba roubando o dom das trevas de um outro vampiro, né, e aí 300 anos depois ele vai e cria o Lestat, né, para quem ele deixa sua herança. Ele cria o Lestat e logo depois se joga no fogo. Por quê? Porque ele era maluco, né? Ele já era um alquimista velho ali, meio doidão, né? O dom das trevas, dessa maneira artificial, acaba mexendo ainda mais com a mente dele, só que ele tinha um sangue antigo, né? Tinha um sangue forte e tinha muito dinheiro, muitas riquezas, tesouros escondidos ali, que é basicamente o que vai ajudar muito o Lestat no começo ali da vida dele como vampiro, né? A história do Magnus eu acredito que será contada muito melhor na próxima temporada, também quando a gente for ver a história do vampiro Lestat. Mas por que o Lestat ficou ali, afinal de contas, né? Por que ele não fugiu? Por que ele ficou ali se martirizando e tudo mais? Nessa parte o Louis chega, está tomado do ódio,
né? Ele joga um monte de coisa na cara do Lestat e no final acaba dando um beijo. Ele e o Armand se beijam na frente do Lestat e o Louis meio que amaldiçoa ele, dizendo que na verdade, né, a pena dele não é a morte. O Louis não vai matá-lo, o Louis vai apenas certificar de que ele vai ser infeliz pro resto da eternidade dele. Que a cada vez que o Lestat procurar alguém para substituí-lo, né, para substituir o próprio Louis, ele não vai achar nada, ele vai ficar livre, ele vai ficar triste e solitário pro resto da eternidade, né, e dá um beijo ali no Armand na frente dele como um sinal de provocação, né, bem ousado. Nessa parte também acaba sendo citada uma coisa que é muito, mas muito importante, que é quando o Lestat fala que mesmo, né, que eles queiram matá-lo, eles não podem. Por quê? Porque o Lestat tem um sangue de Akasha. Akasha é simplesmente a mãe dos vampiros, digamos assim, nessas crônicas vampirescas de Anne Rice. Ela é uma criatura muito, mas muito antiga, tendo nascido há mais de 4.000 anos antes de Cristo. E ela era governante da região de Uruk, onde hoje fica o Iraque. Ela é com certeza uma das criaturas mais poderosas e antigas do mundo. E toda a origem da Akasha, do Enkidu, da Mekari, Maharet, o Marius, né, todos esses personagens que são muito antigos e contam, né, a origem dos vampiros no universo de Anne Rice, isso é cheio de detalhes, tá, gente? Isso é contado ali com muitos livros fechando as lacunas dessa história, então acho que também não cabe a gente entrar aqui, mas isso já reforça de que sim, o Lestat ele já passou pelos fatos onde ele conheceu o Marius, onde ele conheceu a Akasha, conseguiu provar o sangue dela, né? De novo, repetindo, né? Eu acredito que tudo isso será contado na próxima temporada sobre a história do vampiro Lestat, e reforça também aquela teoria, né, que eu já venho falando com vocês aqui desde o início dos nossos vídeos, que eu acho que tudo isso, né, tudo que a gente está vendo nessas séries vai fechar na história da Rainha dos Condenados, que é o livro que fecha a trilogia básica das crônicas vampirescas. Todos os livros que vêm depois da Rainha dos Condenados, eles vão compondo essa história, né? Mas a história base, ela tá ali com a entrevista com o vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados. Parece pouca coisa, mas é muita história para ser contada ainda. Vale lembrar que tem o filme da Rainha dos Condenados de 2002, mas que, assim, sinceramente, eu acho que não faz muito jus à história do livro não, tá? Bom, basicamente a história poderia terminar aqui. É quando o Louis fala pro Molloy que, olha, acabou, né? Foi isso, eu me vinguei, eu abandonei o Lestat, eu peguei o Armand, a gente saiu de Paris, a gente foi pro Egito, depois nós rodamos o mundo, até finalmente chegar aqui em Dubai, né? E a história segue igual tá hoje. Né? Basicamente é como termina a história pro Louis. Né? Só que, antes de finalizar, o Molloy ele começa a fazer algumas perguntas complementares. Ele pergunta, você pode fazer algumas perguntas ali para complementar algumas coisas que ficaram, né, meio vagas. E aí ele vai trazendo à tona, ao longo de tudo que foi contado, ele vai trazendo isso para o Louis, mostrando que existem algumas lacunas na história dele sim, que talvez nem ele mesmo tenha se dado conta disso. E é aqui que o bicho vai pegar. As coisas vão ficando mais tensas, o Armand fica ali desesperado, querendo acabar logo com a conversa, falando que não, tá bom, tudo bem, né, vamos lá jantar, enfim. Mas a coisa vai chegando ao ponto do Molloy entregar para o Louis finalmente uma cópia do roteiro da peça onde rolou o julgamento deles lá, ele, a Cláudia e a Madeline, no Teatro dos Vampiros. Um roteiro original onde você tinha algumas anotações à mão de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Armand. Ou seja, o Armand ele não estava ali apenas como um espectador forçado. Não, o Armand dirigiu a peça. O Armand sabia de tudo, o Armand planejou tudo o que aconteceu com o Louis, com a Cláudia e com a Madeline. E que na verdade não foi ele que salvou o Louis da morte, e sim o próprio Lestat. O Lestat usou os poderes dele naquele momento para preservar a vida do Louis. Vamos aos fatos, tá? No livro, a relação é diferente. No livro, o Armand gosta do Louis, ele tenta proteger o Louis, tanto que ele vai lá e liberta ele da sepultura onde ele está preso,
mas o Armand também não se esforça muito para tentar salvar a Cláudia. Ele entende que ele precisa entregar alguma coisa ao clã para poder ter uma margem de negociação para salvar o Louis posteriormente. Essa relação do Armand com o clã no livro ela é mais dúbia, tá? Ele é o líder, mas não necessariamente ele manda ali no clã, né? Ele entende que é uma balança de poder muito sensível entre os vampiros. Na série também às vezes fica um pouco assim, você vê que o Santiago e os outros vampiros do clã às vezes agem por conta própria, mas o Armand, né, até pelo poder dele, ele acaba tendo a palavra final em alguns momentos, então essa situação fica um pouco dúbia. E aí deixam duas questões em abertas em relação a isso. Primeiro, então o Armand realmente queria a morte do Louis? O Armand planejou tudo aquilo? Na minha opinião, o Armand estava tomado pelo ciúme, pelo rancor, né? Afinal de contas, o Lestat havia voltado, o Louis não parava de falar do Lestat, ele sabia disso, tinha a questão da Cláudia que era um incômodo, o Louis estava ficando cada vez mais rebelde. Eu acho que, na verdade, o Armand ele pensou numa maneira de dar uma lição no Louis e também se livrar da Cláudia, né? Só que as coisas acabaram saindo do controle ali e ele se aproveitou ali da situação para ter alguma vantagem, né? E o Lestat desde o início ele foi para lá querendo a sua vingança. Será que ele resolveu salvar o Louis de última hora? Eu acho que não. Eu acho que o Lestat desde o início ele já sabia que para conseguir salvar o Louis ele tinha que participar daquela farsa como um todo, né? Logicamente, pelo menos no livro, o Lestat ele tá sim atrás de um pouco de vingança, principalmente contra a Cláudia, mas na série o que me dá a entender é que o Lestat ele viu que havia uma única oportunidade de salvar o Louis e aí ele resolve participar daquela peça, daquela encenação toda, né? Até porque, como a gente viu no episódio passado, o Lestat improvisa um monte de coisa, no fim das contas o Lestat é bicho muito caótico, então ele vai agir só da maneira que ele quiser. E deixando claro, tá, gente, quem entregou esse roteiro na mão do Molloy foi o Rashid, né, aquele servo lá do Armand com o Louis, aquele empregado deles, ele entrega junto com aquele jornal que a gente citou, e é quando o Molloy pode confrontar o Armand na frente do Louis. O Rashid, na verdade, ele é um infiltrado da Talamasca, assim como o vampiro Sam Barclay, que era aquele vampiro que escrevia os roteiros do Teatro dos Vampiros, ele também era um infiltrado da própria Talamasca, né? E por conta disso eles tinham uma cópia não, eles tinham a versão original desse roteiro, que é o que vai parar na mão do Molloy, o que mostra como a Talamasca é uma entidade muito poderosa, inclusive conseguindo infiltrar vampiros dentro de organizações de outros vampiros, tá? E aí vale lembrar que a IMC já anunciou uma série sobre a Talamasca, vai ser a próxima série desse universo da Anne Rice. Tivemos entrevista com o Vampiro, as Bruxas de Mayfair, e agora teremos uma série da Talamasca, que eu acredito que vai ser muito importante para ambientar ainda mais esse universo sobrenatural. Então vocês fiquem ligados aí. No fim, o Armand e o Louis acabam brigando ali, né? Se separam, o Louis fala que não quer mais olhar na cara dele, e ele proíbe o Armand de tocar, de fazer algum mal ao Molloy, né? Basicamente é assim que acaba, e aí nós temos um salto no tempo, né? E nesse salto no tempo, para finalizar, algumas questões aqui que a gente precisa trazer à tona. Temos o Molloy dando uma entrevista, né, num programa de TV, onde ele está apresentando o seu livro. Sim, Entrevista com o Vampiro foi publicado, né, inclusive por uma editora da própria Talamasca. É um sucesso de vendas e ele está dando uma entrevista ali sobre o lançamento. E a gente descobre que o próprio Daniel Molloy acabou virando um vampiro. Quando ele está conversando com o Louis, né, ele pergunta se tem notícias do criador dele, porque quem transforma o Molloy em vampiro é o próprio Armand. No livro isso acontece, Thiago? Acontece, mas é completamente diferente, gente. Completamente diferente a relação entre o Molloy e o Armand, né? No livro, o Armand, ele lê o livro, né, do Entrevista com o Vampiro, na obra original, ele lê o livro, e quando ele se encontra com o Molloy, ele fica fascinado, né? Afinal de contas, você tem um ser humano que conseguiu
trazer ali, né, por uma escrita, os sentimentos que envolviam tantas criaturas que ele conheceu, né? Ele consegue falar sobre o próprio Armand ali quando ele está escrevendo, dando os pontos de vista dele. Isso encanta o Armand, e o Armand começa a proteger o Daniel Molloy desses outros vampiros que querem se vingar, né? Que querem eliminar o Molloy. Afinal de contas, ele está contando segredos. Por mais que esteja se passando por uma ficção, os vampiros de verdade sabem que aquilo tudo é real. Então, para proteger o Molloy, inclusive o Armand coloca um pouco do sangue dele em um frasco, né, e coloca como um pingente em um colar que o Molloy fica usando para que outros vampiros saibam que é o sangue do Armand ali, que é o sangue de um vampiro muito poderoso, muito velho, que está tomando conta dele. Então, se mexer com o Molloy vai trazer ali a ira, a proteção do próprio Armand, né? E depois o Armand sim acaba transformando, dando o dom das trevas para o Molloy. Então vocês veem que é uma outra situação totalmente diferente. Na série eu acredito que o Armand talvez tenha feito isso por vingança, né? Para o Molloy ver que é assim que é a vida de um vampiro, sabe? Porque o Molloy julgou o Armand, o Lou e o Lestat durante toda a entrevista, né? E agora o Armand, transformando o próprio Molloy em vampiro, vai mostrar para ele que algumas coisas não são tão fáceis. Então eu acredito que tenha sido sim uma vingança. Cronologicamente, entre a obra original e a série, a gente tem essa mudança, né? Essa transformação aconteceria bem mais tarde, mas no fundo, eu acho que não vai fazer muita diferença não, tá? Segundo, será que o Louis se arrependeu? Porque quando tem aquela discussão entre ele e o Armand, né, quando ele está indo embora, ele coloca fogo no laptop do Molloy. Só que o Molloy, logicamente, tem um backup, né? E é onde ele consegue publicar o livro, inclusive com cortes feitos pela própria Talamágica. A Talamágica queria ali ainda censurar algumas informações importantes, mas o Molloy pergunta ao Louis se ele não quer dar uma outra entrevista, fazer um outro livro que está sendo um sucesso, enfim. E o Louis fala, olha, não era para ter tido nem esse, né? Tanto é que ele botou fogo no laptop. Então a gente não sabe, também ali fica em dúvida se o Louis acaba se arrependendo ou não de ter dado a entrevista. Terceira coisa, temos o Louis voltando para Nova Orleans. E aí quando ele volta, ele descobre que os acontecimentos ali da vida dele com o Lestat e a Cláudia lá no passado viraram uma espécie de folclore turístico em Nova Orleans. Né, você vê ali um grupo de turistas passando em frente à casa onde eles moraram, né, que aconteceu ali toda aquela chacina no Mar de Grasse, que foi o último episódio da primeira temporada. Você vê que o guia turístico está contando ali como se fosse uma coisa de voodoo, né, um ritual que teve, enfim. O Louis, ele sabe o que aconteceu, a gente sabe o que aconteceu, ele fica até meio assim rindo, né, vendo que a história ainda está sendo contada, só que de outra maneira. E é ali que ele vê um outro vampiro, ele segue esse vampiro mais jovem e chega até o Lestat, né, que é quando eles vão ter o seu acerto de contas final. E a gente vê que o Lestat está completamente desnorteado, tá? Ele está vivendo ali naquela casa abandonada, com sabe, um muquifo, ele está se alimentando só de animais. Cara, realmente a maldição que o Louis jogou nele, né, de viver em solidão e tristeza, pegou. A praga do Louis pegou nele há 77 anos, ele vem vivendo daquela maneira, né, dependendo ali daquele outro vampiro mais jovem para trazer caça para ele, né, usando trapos. Ele está muito perdido em relação ao espaço-tempo. Ele até cita ali que ele vai sair em turnê com a Martha Argerich, né, mostrando que ele está completamente fora de escopo. Essa coisa dele citar uma turnê com a Martha Argerich é muito simbólico, porque a Martha é uma pianista argentina e suíça de ascendência judaica e catalã. Ela é considerada, gente, simplesmente uma das maiores expoentes da sua geração e do período pós-guerra na música clássica contemporânea. E é uma parte engraçada porque o Lestat está treinando ali naquele piano falso de madeira ali que não sai música nenhuma, não sai som nenhum, mas ao mesmo tempo ele está usando uma Siri, né?
Ou seja, o Lestat, ele é essa confusão caótica, cara, que ao mesmo tempo que ele tá, sei lá, não sabe em que ano ele tá usando uma assistente virtual. É muito doido, é muito fascinante. E é nessa parte também que eles se reconciliam de alguma maneira, tá? Porque é muito simbólica essa coisa da relação entre o Louis e o Lestat, e é algo que a gente vai construindo ao longo dos livros, quando a gente está acompanhando só a obra original. Porque sim, o Lestat é uma criatura invejosa, cínica, arrogante, né? É muito difícil conviver com ele, mas o Louis também é uma criatura muito complicada, né? Essa coisa dele, esse sentimento de punição, essa autopenitência que ele fica, às vezes transforma ele numa pessoa chata. Então, sabe, são duas criaturas muito difíceis, e naquele momento eles estão se entendendo, ambos estão admitindo isso, principalmente o Louis, né? O Louis deixa claro na série, naquele final, de que ele entende, né? Ele reconhece que ele foi escroto com o Lestat em muitos momentos, porque não fosse proposital, mas ele não entendia o dom que ele havia recebido, ele não encarava, né, a ter se transformado em um vampiro como tendo recebido o dom das trevas, mas sim uma maldição. Ele se considerava como alguém amaldiçoado e ele queria punir o Lestat em relação a isso. Então eles meio que se acertam ali, né? O Lestat admite para ele que ficou sabendo o que aconteceu com ele em 1973. Foi quando o Louis tentou se queimar lá no sol, dar cabo da própria vida, e o Lestat fica super sentido com aquilo dele ter se ferido, né? Mostrando que ainda gostava dele, tinha um carinho por ele, tinha um sentimento por ele. Eles se acertam ali enquanto está acontecendo um furacão, né? A gente fica sabendo que quando o Louis chega em Nova Orleans, a cidade vai ser vai ter a passagem de um furacão, né? Lembrando que essa região do sul dos Estados Unidos, a Flórida ali e tudo mais, é uma região com muitos furacões, né? Nova Orleans mesmo, alguns anos atrás, sofreu com o furacão Katrina, vocês devem lembrar disso também na nossa história recente, e aqui eles citam um tal de Odette. E durante o furacão eles estão ali se abraçando, enfim. Eu achei muito simbólica essa cena também, porque um furacão resume o relacionamento do Louis e do Lestat, né? O que foi o relacionamento deles se não um furacão, cara? Um furacão de paixão ali, sabe? Se digladiando o tempo inteiro. Ora eles estavam se estapeando, ora eles estavam se pegando, né? Tinha amor, tinha raiva, tinha ódio, tinha saudade, tinha carinho, sabe? Era realmente um furacão. Então eu achei que esteticamente ficou uma cena muito interessante. Termina com o Louis fazendo um desafio aos outros vampiros, né? Porque, como a gente citou, os vampiros do mundo todo estão lendo o livro e estão putos, né? Estão pistolas da vida, porque afinal de contas o Louis quebrou as grandes leis, enfim, não poderia ter feito isso. E o Louis fala: olha, estou aqui na minha cobertura, né? Se vocês quiserem podem vir, mas vão só ficar aí falando, então, sabe, cala a boca, porque agora eu sou o rei da noite, né? E é assim que fecha essa temporada. Gente, considerações finais, tá? Fazendo um saldão aqui. Entrevista com o Vampiro é uma série que ela adapta uma obra original pesada, né? A gente está falando aqui de um livro que foi escrito há mais de 30 anos atrás, um momento complicado da vida da Anne Rice. Ela tinha perdido uma filha, então ela traz muita da dor dela para um romance gótico. É pesado. A nossa tradução do livro, inclusive, vale sempre lembrar que foi feita por ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector, né? Então é um livro até meio complicado de ler. Se você é um leitor novo, assim, não tem contato com um texto um pouco mais denso, você tem que entender os personagens em camadas, tem a questão sexual, então não é uma história fácil de se adaptar. E a série, a AMC, né, lembrando que a temporada inicial ela teve a supervisão da própria Anne Rice, antes de falecer, infelizmente, e eu achei assim que todas as mudanças que eles fizeram, tá, tudo que foi mudado em relação à obra original e à série, tudo que a gente falou aqui, teve um motivo, sabe? Eu
eu sei que série é série, filme é filme, livro é livro, a gente tem que entender que cada mídia tem as suas particularidades, mas essa série, ela teve uma explicação para tudo. Ela teve uma explicação pela mudança de cor de pele de alguns personagens, ela teve uma explicação pela mudança de ambientação, tanto cronológica como espacial, né, de algumas passagens, de alguns cenários. Então tudo foi explicado, a gente falou sobre isso aqui ao longo de todos esses vídeos. Poderia algumas coisas ter sido melhores, né? Alguns personagens poderiam ter aparecido mais ou menos. Poderia, não é uma série perfeita, né? Logicamente que não é. Mas assim, sinceramente, como eu falei no início do vídeo, uma das melhores coisas de vampiro que eu vi nos últimos tempos. Sabe? Ela aborda o terror da existência de um vampiro, né? Do ponto de vista deles. Não é só aquela coisa mágica, mas é de você viver com essa besta interior o tempo inteiro, de ter que matar outras pessoas para sobreviver, e como isso reflete na vida de cada um, os perrengues que eles passam para ir de um lugar para o outro, para se manter escondidos. Cara, assim, é uma série de coisas que a gente pode ficar falando aqui, né? Ou melhor, que nós falamos ao longo de tanto tempo, que eu realmente defendo essa série com unhas e dentes, sabe? Tô feliz, eu acho que foi um trabalho digno. A Anne Rice não está mais aqui para ver o resultado disso, mas eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz, cara. Digo isso com muita humildade, que eu acho que ela ficaria muito, muito feliz com os rumos que isso tomou. É uma série que lá fora fez um sucesso considerável, tanto que a terceira temporada está aí. Eu vejo sempre algumas pessoas descobrindo, né, achando que mas vale a pena, não vale a pena. Cara, vale muito a pena. Cai de cabeça, a entrevista com o vampiro é maravilhosa. Se você procura uma cena de drama, uma série de drama, de terror, de romance, né, e até um pouco de comédia às vezes, não é uma comédia cínica, tudo isso tá nessa série, tá? Então só posso tecer elogios aqui, tô muito empolgado para a terceira temporada. Se ela vier abordando todo o livro do Vampiro Lestat, eu acho que dá para dividir em 2 temporadas também. A gente vai ter ali um pouco do que está acontecendo no tempo presente, onde ele é um popstar, né? Depois que, só trazendo aqui um gostinho para você que não conhece a história, depois que rola esse encontro todo do Louis com o Lestat, enfim, o Lestat ele vai começar uma vida de rockstar, tá? Ele vai virar uma celebridade, vai fazer show, vai ser uma loucura a vida dele. E ao mesmo tempo ele vai estar contando tudo que ele viveu, ele que é uma criatura medieval, né, vai mostrar ele sendo criado pelo Magnus, a relação dele com o Nicholas, o encontro dele com o Marius, com a Caixa, e como os vampiros modernos estão tomando um ranço dele porque ele está se mostrando demais. Nossa, vai ser sensacional se a série seguir por esse caminho. Eu acho que tem muitas boas histórias a serem contadas ainda, tá? E eu reforço aqui mais uma vez, né, o convite para nossa live, né? Lembrando de novo, link no primeiro comentário fixado aqui embaixo, ou você vai lá na seção de lives aqui do canal, ela já vai estar lá também disponível. Entra, clica lá no sininho para não esquecer. Quarta-feira, 30 de outubro, 8 horas da noite, aqui com vocês trocando essa ideia. Tá bom, galera? É isso, foi um prazer conversar com vocês aqui sobre a entrevista com o vampiro. Espero que vocês tenham gostado. Muita gente chegou aqui no canal por conta dessa série. E já vamos pegar outras séries para destrinchar nesse mesmo estilo aqui. Eu sei que vocês gostam quando a gente pega referência histórica, política, filosófica. Já vamos pegar outras séries também para entrar mais de cabeça nisso tudo. Então, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado. Você que ficou aqui com a gente em todos esses vídeos. Obrigado pelo carinho, tá? Sou muito grato a todo mundo. E só o que eu peço sempre é que você dê aquele like, maneiro que fortalece a gente aí. Faça um comentário também que ajuda demais. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E ajuda aí compartilhando e partilhando a palavra de Anne Rice, né? Compartilhe o vídeo, manda para aquele seu amigo que começou a ver agora, né? Nós paramos por aqui, mas com certeza outras pessoas que começarem a assistir vão estar sempre achando aí o nosso conteúdo por aí, tá bom, gente? É isso, espero vocês na live de quarta-feira e nas nossas próximas análises aqui, avaliações de séries e filmes. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!